Fala galera, sejam muito bem-vindos de volta e hoje eu tenho um conteúdo interessante e diferente para vocês. É o seguinte, hoje são sobre cartas que poderiam ver mais jogo. Então, antes de começar o vídeo, alguns poucos adendos. O primeiro já se inscreve aí, deixa o like, tá? Tem um bagulho no sininho aí também que tem que apertar, né? Então aperta aí o sininho. Mas, mais importante do que isso, não, menos importante do que isso, mais importante também, passar para vocês algumas regras do que vai ser o vídeo de hoje. Para ninguém dizer, ah, mas você não colocou tal carta, você colocou tal carta, mas tal carta vê jogo e tal. A ideia são cartas que algumas delas vêm em jogo, só que eu acho que poderiam ver mais. Essa é a ideia. Então não é que qualquer carta aqui vai ser uma carta que você nunca viu em deck nenhum. Às vezes alguma delas aparecem em um deck ou outro mais competitivo, mas não é uma carta que vê jogo com muita consistência, por assim dizer. Ou em muitos decks, ou acaba que vê jogo, mas é numa coisa muito específica. Então, algumas delas já podem ver jogo, mas eu acho que poderiam ver mais, tá? E o segundo ponto é que não tem card de Everfest, tá, galera? Porque a gente não sabe ainda o que tá vendo no jogo que não tá de Everfest, né? A coleção acabou de lançar aí, então eu não vou colocar nenhuma card de Everfest. Então, fazendo esses adendos aí, pra ninguém já gritar aqui, pô, mas tem card de Everfest que eu acho que deveria estar vendo mais jogo, ou... essa carta aí que você colocou já vê jogo pra caramba, então... Fazendo esses adendos, feitos os adendos, vamos para o vídeo, galera. Então, eu separei aqui uma lista, para não me perder, óbvio, tá? E a primeira é uma carta que eu gosto pra caramba, tá? E eu acho que talvez muitos de vocês gostem também, que é Pursuit of Knowledge, galera. Essa carta aqui, eu acho que ela poderia ver mais jogo, sabe? É seguinte, ela custa 2 e bate 4. Ela tem uma habilidade que, se ela hitar, você ganha, o seu herói ganha um intelecto até o fim do turno. Que é basicamente dizer, nesse turno você vai comprar uma carta a mais. Isso aqui é interessante, porque como ela não vê muito jogo, pouca gente joga em torno dela. Então, nem sempre o cara vai estar guardando uma equipe para blocar ela. Entendeu? É diferente do Erudition, quando você é contra uma Prisma, todo mundo joga em torno do Erudition. Então todo mundo guarda uma equipe para blocar o Erudition. Isso aqui, nem sempre o cara joga em torno. Quer dizer, nunca o cara joga em torno, porque nenhum deck praticamente roda isso. Então, é uma carta que se você colocar, talvez você consiga surpreender seu adversário. E para alguns decks, em alguns matchups específicos, você ter essa carta a mais pode ser o suficiente num turno para você dar uma virada, né? Às vezes seu adversário é o beatdown, mas você consegue irritar com isso, e aí você consegue dar uma virada de chave e voltar. Tá? É claro que é uma carta que é específica, um pouco mais específica, porque ela não tem Go Again, ela não tem Dominate, então você precisa dar um jeito de ou dar Dominate, ou enfim, que você tenha um deck que bloqueie mal, um deck do adversário, para você poder bater com isso, e ele tem que pelo menos gastar 2 cartas, já pode ter valido a pena, alguma coisa do gênero. Então ela não é ótima. Outro problema é que ela bloqueia por 2, então talvez isso também esteja atrapalhando, porque se ela bloqueasse por 3 e fosse pitch azul, que no caso ela é pitch azul, eu acho que já seria ótimo, porque na pior das hipóteses você bloca ou você dá pitch. Então já seria muito boa. Mas como ela bloqueia por 2, a opção do na pior das hipóteses você bloca parece meio ruim. Você fala, na pior das hipóteses você bloca, mas bloqueia 2. Aí você fala, entendeu? Então eu acho que é por isso que ela não vê tanto jogo também, tá? Mas é uma carta que eu acho que é boa, cara. Ganhar um intelecto é sempre relevante. Então, com certeza eu acho que ela podia, ou não encaixou ainda, mas no futuro vai encaixar em alguma build ou outra. É uma carta que eu gosto, me chama atenção. A gente tem que lembrar que ganhar intelecto é relevante, galera. Ganhar intelecto é relevante. Vamos para a próxima. A próxima cartinha aqui é uma chamada Lunging Press, galera. Lunging Press joga em algumas builds de Ira e tudo, mas joga pouco também. Joga em algumas builds de Blitz, até de CC acho que joga também. Algumas loucuras aí a galera mete num Ninja, num Katsu da vida, alguma coisa. Mas o importante aqui do Lunging Press, que eu quero passar, é o seguinte. Ela tem um problema também, que ela bloqueia por 2. Isso é um problema. Mas se você comparar, por exemplo, com uma instant que é semelhante, né, que é o Lightning Press e tal, ela bloqueia, não tem block value. Então isso aqui já tem uma vantagenzinha. Mas a Lightning Press é uma instant, a Lightning Press ela consegue fazer o Lightning Fusion nela, mas você consegue usar a vermelha que dá mais 3, essa daqui só dá mais 1. Então assim, ela tem mais consistência mesmo. Mas
Isso aqui é interessante, galera. Isso aqui custa zero. Ela consegue dar um mais um pra você conseguir passar aquele on-hit relevante. E ela dá pitch pra 3. Então, assim, num deck de ninja ela já vê jogo em algumas listas, né? Porque, na pior das hipóteses, você consegue usar ela pra pitch, bater com as Kodat, não sei o quê. Mas eu acho que essa aqui poderia ver mais jogo. E acho que no futuro vai acabar vendo mais jogo em mais decks que tem um hit relevante, tudo. Então, é uma carta que eu gosto e é uma carta que eu acho que vê menos jogo do que poderia. De novo, não vem me nos comentários não que não vê jogo, já vê jogo em deck XYZ, deck de tal youtuber, não sei o quê. Eu sei que tem deck que isso aqui joga, mas eu acho que são poucos. Eu acho que isso aqui no futuro pode ver jogo em mais deck que tenha um hit relevante, tá, galera? E por que eu acho que não vê tanto? Tem, eu acho, dois motivos. Um, porque só bloqueia por dois. Dois, porque às vezes, por exemplo, um deck tem um hit relevante. A Briar, quando usa, por exemplo, um Snatch. O Snatch, ele já tá num breakpoint ruim, que é tipo 4, ele bate 4. Normalmente, se o adversário vai bloquear o Snatch, ele já tem que dar um overblock, que é bloquear, sei lá, com uma carta que bloca 3 e uma equipe que bloca 2. Ou bloquear com duas cartas que blocam 3, ou com uma carta que bloca 3 e uma carta que bloca 2, alguma coisa do gênero. E se ele tá dando um overblock já, o Land Press não faz nada. Então, esse eu acho que é um detalhe do Land Press, só dá mais um. Outro fato é que a Briar tem um Lightning Press também, né? Então é um herói que pode usar o Lightning Press. Então eu tô falando a Briar porque é mais uma que tem um hit forte, poderia usar isso. Mas eu acho que o mais um ali, para esses on-hits de breakpoint, não é tão relevante. Isso seria relevante se você tivesse uma carta, por exemplo, que tem um on-hit, mas bate 6. E aí o cara bloca 6, com consistência isso vai acontecer, né? Porque muitos decks rodam cartas que bloqueiam 3. E aí você tem um Land Impress para completar os 7 e passar aquele danozinho. Então, quando a gente tiver uns decks que tem uns on-hits muito bons, mas uns breakpoints mais ou menos, isso aqui eu acho que pode ver mais jogo, tá, galera? Então, eu acho que é interessante, eu acho que é uma carta boa, mas vê pouco jogo ainda, tá? Vamos para mais uma aqui. Agora é a nossa Plasma Barrel Shot, galera. Essa é uma carta que ela é interessante. Com uma vez por turno como uma ação, você pode remover um contador dela para atacar. Não tem Go Game para atacar, só isso. Você paga 2 como uma ação para colocar um counter nela se ela não tiver nenhum counter. E tem Go Again, né? Uma ação você paga 2, coloca o counter Go Again. E ela tem ataque X, onde X é 1 mais a quantidade de vezes que você der o boost. Cara, isso aqui é bem interessante. Por quê? Hoje, a build que joga de dash, a build mais comum de dash, ela é uma build voltada para itens e você não boosta tanto no turno. Às vezes você consegue fazer um turno de máximo velocity, boostar, sei lá, 3, 4 vezes, sei lá, mas não é o comum, né, galera? O comum é você jogar um pouco mais defensivamente, vai pro grind, usando suas azuis para carregar a pistola, bate com a pistola, não sei o quê. No entanto, em Everfest acabou de sair mais uma carta que tem boost e que custa 0. A gente só tinha o Zero to Six dessa forma, agora a gente tem mais. Então significa que o nosso potencial de boostar num turno aumentou muito, tá, galera? E então, provavelmente mais no Blitz, mas a gente vai conseguir começar a ver umas dash mais boost mesmo, voltada para um maximum velocity, para tirar muito valor de uns turnos de high octane, coisas do gênero, tá? Então, eu acho que Plasma Barrel Shot tem potencial no futuro. Se você boostou 3 vezes, que é um turno de Maximum Velocity, por exemplo, isso aqui já bate 4. É bom pra caramba? Não. Porque a sua pistola também consegue bater 4 se você tiver os itens e tudo no campo. Ou mesmo que não bata 4, bata 2 ou 3, você consegue gerar mais, bater mais vezes, gerar mais valor. Mas, cara, isso aqui não é ruim, não. Terminar um turno de boost, você boostou 3, 4 vezes, não sei o que. Sobrou uma maninha ali. Você pode até usar o Techno Foundry Heart, né? Se tiver sobrado um recurso só, você usa o Techno Foundry Heart para gerar mais um, que é o seu chess piece, né? E você bate com isso aqui no fim do turno para, sei lá, 4, 5 para fechar a chain. Cara, eu vejo um potencial nessa carta. É que eu acho que hoje ela não condiz com a build da Dash, tá? E qual que é a questão também, que é o outro ponto. Às vezes você tem que blocar muito e você tem um turno já ruim. Você tem um turno ruim, mas você tem uma pistola e tem uma chamber no campo que dá go again pra pistola.
você consegue usar uma azul e passar um daninho ali. Agora, você tem um turno ruim, você tá jogando com Plasma Barrel Shot, você for com uma azul na mão, você não faz nada, basicamente. Você bate um. Então, assim, o problema é que essa carta aqui, ela é boa enquanto você tá tendo turnos bons. Só que quando você tá tendo turnos ruins, ela não te ajuda, ela é péssima, tá? Mas dá pra se imaginar uma dash mais agro, que isso aqui gere bastante valor, tá, galera? Então, eu gosto da carta, eu acho que ela tem como encaixar um espacinho ali no futuro. Não é uma carta totalmente descartada, tá? Esse aqui tem potencial de bater 4, 5, 6 num turno, tá, galera? Se você conseguir um turno bizarro. Além disso, o que temos mais? Ah, essa aqui é uma carta que eu gosto bastante. Consuming Volition, galera. Consuming Volition custa 1. Tem das 3 cores, né? Ela bate 2, 3 e 4, dependendo da cor. E se você tiver. E se isso aqui. Se você tiver dado dano arcano no seu adversário nesse turno, Consuming Volition ganha. Se der dano, seu adversário descarta uma carta. Se irritar, né? Se não se der dano. São coisas diferentes. A gente sabe já. Passamos disso. Se irritar, o oponente descarta uma carta. E ela bloqueia por 3, o que é interessante. Então, o que eu acho do Consuming Volition, galera? É uma carta que depende de você ter uma. Óbvio, depende de você ter uma. Dar dano arcano. Tem umas builds de Runeblade que não necessariamente dão dano arcano com consistência. Por exemplo, uma Briar, que ela dá dano arcano no fim da chain, né? Quando ela tá batendo com a Roseta, ela passa um dano arcano ali, mas ela não passa dano arcano com consistência. Então, Consuming Volition não consegue explorar todo o potencial. Viscerai, por exemplo, consegue dar dano arcano com consistência. Mas é que Consuming Volition não encaixa tanto na build do Viscerai. Talvez um Viscerai mid-range pudesse rodar um Consuming Volition, alguma coisa do gênero. Mas na build mais combo-cêntrica, Consuming Volition não encaixa tão bem também. Então, Consuming Volition não achou muito ainda o fit perfeito dele. Mas é uma carta que tem potencial, galera. Se você causou dano arcano, ou seja, conseguiu criar um Junchant, passou um danozinho ali, seu adversário não teve como blocar tudo, ou não era eficiente seu adversário blocar tudo, e aí você vem com um Consuming Volition aí, o Consuming Volition ameaça uma carta da mão do seu adversário se irritar, então ele pode acabar tendo que bloquear de forma ineficiente o Consuming Volition, tá, galera? Então o Consuming Volition é interessante, eu acho interessante tanto a vermelha, porque tem um breakpoint interessante para 4, quanto a azul, que apesar de bater só 2, gastar ali 2 com a azul e obrigar seu adversário a ter que bloquear ela para não perder uma carta, é interessante, porque se você está rodando a azul que bloqueia por 3 e dá pitch para 3, a maior parte das vezes você não precisa se preocupar em bater com ela. Você fala, beleza, ela vai ser minha card de pitch ou minha card de block. E aí, se o meu adversário for um deck que bloqueia mal, ou que não gosta de bloquear, quer evitar bloquear ao máximo, vai simplesmente tentar só tomar todo o dano, eu vou rodar e bater com ela quando precisar. Então, a azul do Consuming Volition eu acho interessante, e a vermelha também. Ela tem uma habilidade, como eu falei, que faz descartar carta, tá? Agora, só um parênteses grande aqui. A habilidade de descartar carta no Flesh and Blood não é tão forte quanto em outros TCGs, tá? Galera, a gente tem que lembrar que é óbvio, é forte. Você vê o Pummel, você vê o Crippling Clutch, você vê turnos fortes com cartas que descartam carta. Mas em outros TCGs, comprar carta é muito mais difícil. Você não enche a mão no fim do turno, tá, galera? Nos outros TCGs. Magic, por exemplo, você descarta uma carta, você vai comprar uma carta no início do turno. Então, se você descartar uma carta, é praticamente você perder um turno, vai. Eu sei que não é totalmente comparável com isso, mas é um modo de dizer. No Flesh and Blood, você enche a mão todo turno. Então é muito menos relevante um descarte, galera. Não tô dizendo que é ruim, é bom. Você zica o turno do seu adversário. Ainda mais quando você, por exemplo, ele ficou a chain toda sem bloquear porque ele quer manter a mão toda pra te voltar com um turno mais agressivo. Aí na última coisa da chain que você faz beleza, eu bater com uma coisa que descarta uma carta. Aí o cara fala, caraca, se eu soubesse que eu fosse descartar, eu poderia ter bloqueado muito mais eficiente e deixado pra fazer um turno mais agressivo depois. Então sim, descarte em Fab também é bom, obriga o seu adversário a lidar com situações ruins, mas não é tão forte quanto em outros TCGs. Por isso que eu acho que Consuming Volition não vê tanto jogo. Primeiro que não achou o fit de deck perfeito, segundo que o descarte não é tão forte assim quanto é em outros casos, tá? Mas é uma carta ótima, e tem um artwork maravilhoso, eu adoro essa carta, eu acho que poderia ver mais jogo mesmo.
E eu acho que esse vídeo vai ficar gigante. Já dizendo pra vocês aqui, eu tô na terceira carta e já gastei 15 minutos de vídeo. Então vambora. Tá aqui uma carta que também vê jogo em algumas builds, tá? E é Invigorate, galera. Invigorate, eu acho que é uma carta boa. É uma carta que tem o defeito de bloquear só pra 2 e ela é Elemental. Então esses são os dois defeitos que eu acho que complicam um pouco ela. Por quê? Você não pode simplesmente usar ela pra bloquear e considerar, na pior das hipóteses, eu uso pra bloquear. Porque quando uma carta bloqueia 3, normalmente você fala isso, né? Você cria na sua cabeça e fala, ó, na pior das hipóteses eu bloco. Aqui não dá pra você falar isso, ela bloqueia por 2. E o outro problema é que ela é elemental, galera. Se ela fosse Lightning, ela serviria pro Fuse e seria ótima, galera. Fusar é ótimo pros decks que são de Lightning, né? Ajudar a fusar com consistência. Só que ela é Elemental, então ela não te ajuda a fusar. Ela não te ajuda a utilizar a habilidade da Lexi, por exemplo, para você ganhar um Go Again no seu próximo ataque, porque ela não é Lightning. E ela não te ajuda a blocar. Então ela tem 3 defeitos que eu acho que limitam um pouco o potencial dela. Se ela fosse Lightning e bloqueasse por 3, ela seria maravilhosa. Maravilhosa. Mas não é o caso. Então, se olhar, por exemplo, ela tem uma habilidade muito forte, mas que ainda não faz que seja suficiente para ela ver jogo com consistência. Tem builds que usam, eu mesmo tenho uma build de Lex que usa e tudo, mas eu acho que falta consistência na carta para você utilizar ela sem medo, sem piedade. Então, falta um pouquinho dessa consistência, mas é uma carta ótima, galera. É uma carta que, se o seu próximo ataque, o seu próximo ataque tivesse sido fusado, ganha mais 4 na vermelha e custa 0. É 0 para dar mais 4, galera. E ela tem Go Again. Mas se a gente parar para refletir, Nimblism dá mais 3 para qualquer um que tenha, enfim, um ou menos, mas todos os nossos ataques têm um ou menos. Basicamente com a Alex, né? Mas então, o Nimblism ele custa 0, dá mais 3 independente. Essa aqui dá mais 4 com a dependência de ter sido fusada. E ela não ajuda no seu fuse. Então assim, eu olho pra isso, olho pra Nimblism e falo, às vezes me dá mais vontade de rodar Nimblism. Mas às vezes o mais 4 vai ser relevante para uns breakpoints, para você dar atrapalhar o seu adversário a bloquear, conseguir um hit interessante com algum dos seus arcos que tenha um hit bom. Então ele é uma carta em potencial. Tá? Eu acho boa, eu acho mais 4 interessante. Pensar que você pode rodar uma azul e dar mais 2, por exemplo, que aí não é mais muito comparável com o Nimblism azul, porque o Nimblism azul já dá muito menos. Mais 1 é muito menos do que mais 2. Assim, parece bobo falar isso, mas que o mais 3 pro mais 4 eu acho que faz menos diferença do que o mais 1 pro mais 2, tá? Então, você pensar que você pode rodar um azul disso dar mais 2 é interessante. Eu rodo um azul, por exemplo, numa das minhas builds de Lexi. Eu acho uma carta boa, só que eu acho que é uma carta que ainda também não viu o seu espaço muito bem, tá ligado? Ele é uma carta que precisa que um deck defuse com mais consistência, talvez, do que os atuais. Apesar de que a Alex Lightning já dá fuse com consistência, mas ela precisa de um espaço que esse Go Tall seja muito relevante e não um Go Agro, um Go Wide, que você usa vários ataques. Ela precisa de uma build que dê relevância para um Go Tall, que é o caso da minha build Lex que eu estou usando agora. Mas, de novo, é uma build off-meta e tal. E ela precisa que o deck já defuse com consistência. Então, é uma carta um pouco específica, mas é uma carta que eu vejo com potencial, tá, galera? Aí a gente tem uma carta que eu vou dizer aqui, e não gritem comigo. Eu sei que ela já vê jogo, mas eu acho que algumas pessoas subestimam a habilidade dessa carta, tá? Que é Whisper of the Oracle, galera. Whisper of the Oracle, se vocês lembram bem, ela tem Opt 2 Go Again, galera. Mas o que é relevante aqui? A azul, tô falando da azul. As outras. Dá pra você colocar amarela numas builds de Prisma, eu acho interessante. Eu já rodei amarelo na build de Prisma. Mas eu vim aqui pra falar de uma forma mais genérica, então eu vou falar da azul. Por que essa carta é muito boa? Muito boa. Porque ela ajeita o seu topo. Para alguns decks é irrelevante, para alguns decks é muito relevante. Primeiro ponto, ela ajeita o seu topo. Segundo, que na pior das hipóteses, ela pitcha para 3 e bloca para 3. Galera, isso é ótimo. Ela bloca bem, ela pitcha bem, e na pior das hipóteses, ela faz um Opt 2 e tem Go Again. Então, para os decks que se importam com ter jogado no Attack Action, tipo um Viserai, tipo uma Briar, no caso desse caso aqui, um Kano, isso aqui é ótimo, porque ajeita o seu topo, alguma coisa do gênero. Isso aqui é muito bom, galera. Isso aqui é muito bom mesmo. Por exemplo, você tem uma carta que deixa você jogar uma non-attack action como instant. Você joga isso, faz o Opt 2,
ela dá o refill no seu Action Points, porque ela tem Go Again. Então, eu tô falando especificamente de build de Viserai, né? Que às vezes o Viserai tá sem Action Point e deixa você jogar uma non-attack action como instant. Aí você joga isso e aí ela vai ter Go Again. Ou se você estiver rodando Vela Flash em algum baralho. Eu acho que isso aqui já vê jogo em algumas builds de Kano, mas eu acho que isso aqui vê muito pouco jogo, galera. Muito pouco jogo. É uma carta muito boa e que tem um potencial interessantíssimo. Se eu não me engano, inclusive o, o Hayden que foi campeão ele foi campeão na Nova Zelândia, na Austrália, agora eu esqueci, mas no Nationals agora, ele rodava isso no Viserai dele. Eu acho uma carta ótima, eu acho que ela é um pouco subestimada, pouca gente inventa de rodar ela, eu acho que a galera devia inventar mais build com isso aqui, porque é uma carta consistente, que bloqueia bem, pitcha bem e ajeita o seu topo. Então, eu acho que é uma carta ótima, você deveria testar se você nunca testou. E é uma carta comum, né, galera? Então, vambora, testa aí. Aí vamos para a próxima aqui. Meu celular bloqueou aqui, me dei um segundo de vida aqui. Opa, chegamos. Essa carta aqui é interessante, galera. É uma carta que eu acabei de citar e eu acho que vê pouco jogo e eu acho muito boa, que é o Vela Flash. Galera, o Vela Flash também é uma carta comum, tá? E ela tem Lightning Fusion. Se ela for full usada, você pode jogar sua próxima non-attack action como se fosse uma instant esse turno. O que isso aqui traz de interessante? É que nas builds agro, que usam Nimblisman, usam non-attack action que tem Go Again, você pode simplesmente usar ela, você gasta seu action point para usar o Vela Flash não tem Go Again, mas aí depois você usa uma non-attack action como uma instant, uma non-attack action que tenha Go Again, você dá o seu refill no action point e bate com outro ataque. Então ela, como se ela tivesse Go Again, tá, galera? Então, nesses decks que usam muita non-attack com Go Again. Então, para esse tipo de deck, ela é como se fosse um custa 1, bate 5 com Go Again e ainda bloca 3. É muito forte. Isso é muito forte. Só que, de novo, ela tem a dependência de você conseguir jogar uma non-attack action com Go Again depois dela, para você conseguir gerar valor dela. Mas é uma carta ótima. Então, eu não tenho muito o que falar dessa aqui. Eu até rodo numa das minhas builds aqui. Eu rodei em Briar já, agora eu tava rodando numa Lex. E eu acho uma carta boa. Não tem muito o que ficar falando, inventando história, não. É uma carta boa e que consegue, eventualmente, ser exatamente isso que eu falei. Uma carta que custa 1, bate 5, Go Again, bloca 3. Esse stat, se você olhar quantas cartas tem um stat assim, acho que nenhuma, pra falar a verdade. Pelo menos não com que não seja situacional, Go Again, alguma coisa do gênero. Então, para esses casos que você consiga fazer isso com consistência, ela é uma carta com stats maravilhosos. Eu acho também um pouco subestimada o Vela Flash. Eu acho que poderia ver mais jogo do que está vendo atualmente. Próxima, uma carta que também vê jogo, mas eu acho que também vê pouco. Slogism, galera. Slogism, especificamente falando do azul aqui, eu acho que poderia ver mais jogo em builds de Viserai. Não é todo Viserai que roda, já tem alguns que rodam, mas não são todos. Eu acho que é uma carta maravilhosa, cara. É uma carta que, na maioria das vezes, vai servir pra pitch no Viserai, mas quando você prezar, fizer um turno muito agro, ou um turno de combo, alguma coisa do gênero, você poder pagar 3 para isso aqui, independente, praticamente qualquer ataque seu, são poucas exceções que não tem 2 ou mais, mas a maior parte dos ataques tem, né, no Viserai. Isso aqui dá mais 4, galera, o Mazuco dá mais 4, isso aqui é consistente pra caramba, galera. O único ponto é que ela bloqueia mal e ela não ajuda muito. Ela ajuda a sua build de combo no turno de combo, se você tiver com isso aqui na mão, ajuda você a passar o dano que falta, que às vezes o Viserai combo e não consegue matar, mas ela... No resto, ela não te ajuda muito porque você tá querendo fazer com a build de combo, né, galera? Porque você quer blocar bem e você quer criar um enchant. Ela não faz nenhum dos dois. Então, ela tá carecendo de um pouco de sinergia para ela poder encaixar melhor. Mas eu acho que é uma carta que tem muito potencial também. Inclusive, para quem roda Prisma Agro, alguma coisa do gênero, rodar amarela também é interessante. Porque, na pior das hipóteses, ela pode ser pitch para você bater com os Herald, mas a amarela dá mais 5 para os seus Heralds, então se você está rodando alguma build que se importa com o agro, a parte agro, né? Se não tá rodando uma build voltada para o tanque, eu sei que tem gente que gosta, apesar de ser menos competitiva a build agro de Prisma, você pode rodar Slogism também, apesar de que eu acho que você deveria migrar para Prisma Tank, tá? E rodar alguma coisa mais parecida com o Whisper of the Oracle ou uma Defense Reaction amarela, tá, galera? Então, mas Slogism eu acho que é uma carta que
ainda tá vendo pouco jogo, tá? Comparado ao que poderia. Eu acho que no futuro ela tem potencial de encaixar em mais decks. Vamos mais uma, se vocês não estiverem cansados aí. E ela é Rally the Real Guard, galera. The Rear Guard. E essa carta aqui, porra, provavelmente eu botei na tela agora e todo mundo fez. Galera, eu acho que ela é melhor, mas é num local específico. Melhor do que a galera pensa, mas num local específico. Eu lembro de alguns meses atrás ter visto uma build de Prisma que rodava isso aqui. Constructed, tá, galera? Constructed. Uma build de Prisma que rodava isso aqui. E por que o cara rodava? E a build fez top 8 em algum eventozinho assim, relevante. Eu não lembro agora qual foi o evento, mas eu ficava vendo eu sou basicamente, minha main é a Prisma, né? Então eu ficava basicamente vendo os decks de quem fazia resultado. E eu encontrei isso aqui num baralho e eu achei interessante a ideia, galera. Que é o seguinte, você joga Rally the Rearguard por dois motivos. Primeiro, agora com Rally the Rearguard na mão, se você estiver jogando contra um deck que te pressiona muito, tipo uma Briar, alguma coisa do gênero, as suas auras blocam, galera. As suas auras blocam. Basicamente, você pode descartar uma carta para dar pro Rally the Rearguard mais 3 de bloco, galera. E você ativa essa habilidade só se ele estiver defendendo. Então, basicamente, você tem ele na mão, você comprou um turno ruim com 2 auras, ou comprou um... Esqueci... Eu esqueci como é que é o nome daquela carta agora que que cria os shields, enfim. Que tem muitas cartas que não blocam, né? Algumas instantes que são as auras, e essa carta que cria os shields. Que fugiu o nome agora, não sei porquê da minha vida. Mas enfim. A questão é, a Prism nem sempre consegue blocar bem, dependendo da mão. Isso aqui meio que garante que você vai conseguir blocar bem. Então a primeira função disso é interessante, que é se você tiver num turno pressionado, que você tá com várias auras, você olha e fala, caraca, eu vou morrer, não tem como fazer nada. Isso aqui torna os seus blocos bem mais eficientes. Só que você tem que lembrar que num turno, o Tomo, por exemplo, também não bloca, mas você tem que lembrar que num turno que você, por exemplo, compra isso e compra Heralds, aí isso aqui te atrapalhou, porque isso aqui bloqueia só 3. Mas eu acho que vale o valor de você bloquear com isso. Então ela é boa contra Shane, ela é boa contra Briar. E outra coisa importante, ela é boa no Mirror Match, galera. Porque ela tem 6 de ataque. E no Mirror Match, a Prisma não tem muito como quebrar outra Prisma. Se você parar pra pensar, porque fantasma não quebra fantasma. Tem que ser um ataque que tenha 6 ou mais com não fantasma pra poder quebrar o fantasma. Então você pega o Mirror Match e é muito fácil você passar dano com a Prisma no Mirror Match. Se você tem um Rally the Rearguard, ele gera mais valor pra você no Mirror também, porque ele quebra os fantasmas, tá? Então, isso aqui é interessante em duas situações. Ela ajuda suas auras a blocar melhor pelos agros e ajuda a quebrar os fantasmas. Então, pra galera que acha que Rally é horrível, e eu era um deles até pouco tempo atrás, agora eu já acho o Rally interessante nesse encaixe de Prisma. Nas 80 do Constructed. E se você está rodando uma build, enfim, também similar no Blitz, talvez encaixe também, não sei, tem que testar. Mas é uma carta que eu acho que, no mínimo, nesse tipo de situação, gera uma intrigazinha na cabeça, você fica refletindo ali. Então, eu acho que tem potencial. É uma carta que, em outras situações, em outros decks futuros que vão surgir, pode ser que encaixe de forma similar. Gerar valor com as cartas suas que não bloqueiam para um deck que bloqueia mal. Então, eu acho que ela é um pouco subestimada ainda, mas eu acho que tem potencial de ver mais jogo. Mas, de novo, essa aqui eu falo dela de forma menos genérica e mais específica, tá? Não acho que vai ser uma carta que vai ver jogo de forma mais ampla do que essa que eu citei, tá? Aí a gente vai para outra que é similar, que é o Celestial Cataclysm, galera. É uma carta que hoje... Léo, pô, essa carta vê jogo pra caramba, pô, caô. Todo deck que eu vejo de Bolt Constructed, de Prism Constructed roda isso, pô, você tá falando que não vê jogo. Galera, mas, por exemplo, se você fala na Prism, ela roda em todo deck, verdade. Mas, basicamente, pro Mirror Match. Você tira isso aqui no side de quase todo match de Prisma que você joga. A verdade é essa. Então, ela vê jogo na lista, mas ela não vê jogo na prática, tá? E por que ela não vê jogo na prática? Porque hoje, tirar 3 da alma é muito ruim comparado ao que ela faz. E no primeiro momento, parece que essa carta é muito forte. Eu mesmo achei, da primeira vez que eu olhei, tava começando no jogo, falei, caraca, você bate 7 por 0, é só você ter alma, não sei o quê. Aí eu comecei a ver e falei, caraca, mas com 3 de alma, o Boltin, por exemplo, consegue combar.
Consegue, se tiver uns turnos de Lúmina grande, consegue fazer um OTK se o adversário já tiver perdido um pouquinho de vida antes. Aí você começa a olhar, e a Prisma? A Prisma, bom, com 3 almas ela faz 3 shield. Só que 3 shield na Prisma, se você conseguir blocar e batendo com shields, em 3 turnos que você consiga manter eles no campo, são 9 de dano já. 9 de dano muito mais difícil de bloquear do que os 7 do Celestial, que são num hit só. Em 2 turnos, isso aqui já é mais... 2 turnos, 3 shields já são mais eficientes que o Celestial. Porque eles batem 6 e o Celestial bate 7, mas o Celestial é mais fácil. Com uma carta que bloca 3, já bloqueia 3 Celestial. Os shields são 1. Então, você olha pra isso e você fala, não é tão bom assim, né? Então, hoje, ela é uma carta que ela é muito menos forte do que ela parece. Mas ela ainda é interessante, o pitch dela é bom, é amarelo, ela bloqueia por 3, isso é ótimo. Ela quebra os fantasmas de Prism, por exemplo, se você tiver no Mirror Match de Prism, ou mesmo se você tiver de Boltzing, porque Boltzing quebra mal, não consegue quebrar os fantasmas direito, isso aqui ajuda, quebra também. Então, assim, ela tem stats bons, só que falta você conseguir talvez fazer alma com... É que é complicado, porque se você fizer alma com mais frequência, você vai deixar a Prism Bolt muito, muito forte. Se você gerar, digamos assim, o custo de fazer alma menor. Agora, eu não consigo ver isso aqui, pelo menos nos decks como são atualmente, gerando muito valor para perder 3 de alma para utilizar isso. Só que eu acho que no futuro isso aqui tem potencial. Tem bastante potencial, galera, em builds distintas que não exploram tanto da alma quanto a tanque, por exemplo, a Prism Tank. Se você pensar numa Prism mais agro, que hoje não é o que roda no meta, tá, galera? Prism hoje é tanque. Mas se você pensar numa Prism mais agro, isso aqui se torna mais relevante, porque a Prism agro, ela quer mais agressivar do que ficar fazendo shield, defendendo os shields. Defendendo para salvar os shields. Então talvez isso aqui se torne mais relevante. Talvez quando tiver um próximo Hero de Light, ele não explore tão bem a alma quanto os dois atuais. E aí ele consiga gerar mais valor com o Celestial. O fato é que eu acho que o Celestial é uma carta intrigante, só que eu acho que hoje é difícil gerar muito valor com ele. Ao menos seja muito no late game, você pitch ele o jogo todo, e aí muito no late game você já não consegue mais, sei lá, usar muito bem suas auras, suas souls, e você bate com isso aqui para um turno mais agressivo, tá, galera? Mas, de novo, eu acho que hoje esses são os motivos pelo qual falta espaço para ele. Eu acho que tem coisa melhor para se fazer com a sua soul do que bater com o Celestial Cataclysm, tá, galera? Mas, no mínimo, é uma carta intrigante. Eu acho que é uma carta interessante. E eu acho que é uma carta que tem potencial pro futuro, mas hoje ainda não encontrou muito bem o seu spot ideal, tá? Então, uma carta que eu acho que vale ter atenção, mas eu ainda não vejo o encaixe dela perfeito. Talvez das que eu citei aqui seja uma das que eu menos consigo enxergar um encaixe efetivo para ela, por assim dizer, tá, galera? Que não seja o que ela tem atual, que é quebrar Prism, Mirror Match Prism e coisas do gênero. Aí a gente tem uma carta que já vê algum jogo, mas muitas decks ainda não rodam, que é o... Escrevi errado. Que é o Poison the Tips, galera. Poison the Tips, algumas builds de Azalea já rodam, mas não são todas. E ela tem a seguinte habilidade: até o final do turno, Arrows que você controla ganha a habilidade que, se irritarem, seu oponente descarta uma carta. E ela tem Reload, tá, galera? Então, ela é interessante por alguns motivos. Primeiro que ela tem Reload, cartas com Reload são interessantes, porque nem sempre você consegue bater com a Azalea, por exemplo, mais de uma vez com o arco, porque ele só carrega uma vez. Então, o fato de ter Reload, caso você tenha um Go Again, óbvio, tem essa circunstância também, mas caso você tenha um Go Again, o Reload, ele garante que você vai conseguir bater com outro Arrow. E isso aqui é interessante, que se você conseguir bater com Arrows que tem um breakpoints interessante, tipo 4 de dano, que seu adversário tem dificuldade de bloquear, isso aqui pode garantir uns descartes, galera. Garantir uns descartes. Se você pensar, isso aqui com o Dominate da Azalea, é uma carta que vai bater, seu adversário possivelmente vai tomar algum dano, e aí seu adversário vai ter que descartar uma carta. Então, uma ou, enfim, quantas vezes você conseguir irritar, né? Então eu acho que é uma carta que tem potencial por ter essa sinergia com o descarte e o reload. Eu acho que se só tivesse um ou outro, não seria bom.
Se só fosse o reload ou só fosse até o fim do turno, quando hitar descarta, ela seria ruim. Mas o fato de ter as duas conjuntas, eu acho que a torna uma carta intrigante, interessante, e eu acho que, se você pensar agora, essas builds, por exemplo, de three shot, que vão conseguir bater várias vezes no turno, num turno que você tem o Go Again em todos os arcos, que é a nova carta que saiu em Everfest, né, que vai deixar você carregar 3 vezes adicionais o arco. Se você pensar uns turnos bizarros desses de Azeila, você consegue limpar a mão do seu adversário, ou obrigar ele, já que você usou Poison on the Tips, eu sei que eu vou gastar minha mão inteira de qualquer jeito. Sim, mas você vai ter que gastar sua mão inteira nos meus primeiros arrows, porque você não vai conseguir guardar ela para bloquear meus últimos arrows, porque senão você vai tomar hit dos primeiros e descartar sua mão toda. Então, isso aqui tem potencial numas builds de Azelia, talvez, que estão por vir, tá? Eu acho interessante, porque eu acho que só o fato de pitchar 2 já ajuda a Azelia, porque a Azelia é basicamente um deck hoje que joga majoritariamente com vermelha, então grande parte das vezes você não vai se importar de comprar isso, mesmo que você não tenha um turno tão agressivo assim, você vai conseguir comprar isso e vai falar, ok, beleza, meu pitch do turno, você pitcha isso e segue a vida. Então eu acho que é uma carta boa e que ela já vê jogo em algumas builds, mas a maior parte das builds que roda isso, roda uma cópia, e várias builds ainda não rodam, então eu acho que Poison the Tips é uma carta que é interessante e que tem como ver mais jogo no futuro, tá, galera? Tô chegando no final da lista, galera, então se animem ou fiquem tristes. Eu vou falar 2 cartas de uma vez só, que é Think Below e Fate for Sin. Pô, mas elas vêm em muito jogo. Sim, mas aqui eu vou falar especificamente da versão amarela delas. Galera, e a versão amarela delas vê pouco jogo. Todo mundo tá cansado de saber que a gente quase não vê Think Below e Fate for Sin amarelo jogando, tá, galera? No entanto, eu acho que a galera tá subestimando essas cartas. Por quê? Principalmente o Think Below, né, que tem uma habilidade mais interessante, assim. Amarela é muito boa ainda, galera. É uma 0, 0, custo 0. Pitch é 2, bloca por 3, e ela tem a habilidade que você pode descartar uma carta da mão. Descartar não, colocar no fundo uma carta da mão, desculpa, para comprar uma carta. E ela pode bloquear do arsenal ainda. Então imagina se ela fosse uma attack action. Vamos imaginar, assim, cenário bizarro. Uma attack action e que ela seria uma attack action que bloqueia para 3. Pode colocar uma da mão no fundo e comprar uma carta. Pitch é 2. E tem Go Again. Digamos que se ela fosse uma attack action, analogamente ela teria Go Again. Porque ela não vai consumir o seu action point no momento que você usar ela. Parece ok. Parece bem ok, pra falar a verdade. A gente tava falando do Whisper of the Oracle, que era bom, que dava Scry 2, Go Again, bloca pra 3 e pitcha pra 3. Então você olha pra isso e fala, parece ok. Agora, você pensa que ela é uma Defense Reaction. O que você adiciona a isso, então? Você adiciona que ela pode bloquear do arsenal. E você adiciona que não é ela bloqueia pra 3 ou usa o efeito. Ela bloqueia pra 3 e faz o efeito. Galera, você olha pra isso aqui, parece muito bom, pra falar a verdade. Isso aqui parece muito bom. Eu rodo, por exemplo, a amarela na minha Prism. Óbvio que a Prism tem a sinergia a mais com a amarela, então ela gera um valor a mais do que os outros decks. Mas, por exemplo, em Ira, dá pra rodar também, a amarela. Tem muita build que roda de Ira amarela já, mas enfim, dá pra rodar tranquilamente. E eu acho que tem outros decks que provavelmente dá pra rodar amarela, tá, galera? Eu acho que a galera subestima um pouco o Think Below amarelo. Principalmente o Think Below. Colocar no fundo, comprar uma a mais, ajeitar a mão, esculpir a mão, é muito importante. Então, às vezes, você usa ela do arsenal e você consegue esculpir sua mão do jeito que você quer. Você simplesmente toma o resto do dano que você estiver tomando e você volta com uma mão de 4 cartas esculpida ainda. Você tira o que é menos eficiente para comprar uma outra. Então, assim, eu acho que isso aqui é muito forte. Eu acho que isso aqui tá vendo menos jogo do que deveria estar vendo. Então, Think Below amarelo é meu call, acho muito bom. A galera ignora, porque realmente o vermelho bloqueia por 4, então para uns breakpoints interessantes. Mas isso aqui bloqueia por 3, mas também às vezes você tem um Think Below vermelho, você é o beatdown já, por algum motivo você tá jogando num deck, com um deck que você se tornou agressivo em dado momento do jogo, você compra o vermelho, você não tem muito o que fazer, você vai fazer arsenal nele ou vai ter que pitchar ele de forma muito ineficiente, pitchando uma vermelha. Com isso aqui, pitchar é bem ok, pitchar uma amarela é bem ok. Então, eu acho que a galera subestima um pouco o Think Below amarelo, principalmente o Fate for Sin também, mas o Think Below amarelo Então, galera, joguem mais Think Below amarelo. É uma carta muito boa. Então, Think Below amarelo. O Fate for Sin vou colocar aqui só pra quem não viu, mas a ideia é similar, tá? Eita. A ideia é similar. A gente tem o Fate for Sin amarelo aqui. E o Fate for Sin amarelo, ele está pitch para 2.
ele faz opt 1 e bloqueia por 3, tá, galera? É uma carta que eu acho bem ok também. De novo, a analogia que eu fiz com No-Attack Action, eu sei que elas seriam mais fortes se fossem No-Attack Action com Go Again, por conta da sinergia dos decks com No-Attack Actions, mas é só uma analogia pra gente imaginar tudo mais constante, digamos, no vácuo, um comparativo, sabe? Mas isso aqui é interessante, galera. Também é interessante. Bloquear por 3, ter a consistência de ter um pitch amarelo que você precisar e poder fazer um opt 1 quando você bloqueia ainda, eu acho bom também. Eu acho que a galera subestima um pouco as amarelas dessas duas cartas. As vermelhas já vêm em muito jogo. E aí eu vou falar de uma carta que eu vejo ela tendo jogo, tá, galera? Ela não é uma carta que não vê jogo. Só que eu acho que a galera deve jogar mais cores dela, tá, galera? Que é o Heaven's Claw, galera. Heaven's Claw. Muitas builds já jogam, tá? Mas às vezes jogam a vermelha, ou a vermelha amarela, ou só amarela, ou alguma build mais recursiva joga azul. Eu jogo as 3, por exemplo. Cara, vamos lá. O que é o Heaven's Claw, galera? O azul, ataca pra 3, pitcha 1. Pitcha 3, desculpa. Pitcha 3, porque é azul, e ataca pra 3. É ruim, né, Léo? É ruim, porque ela não tem efeito, não faz nada. E custa 1 ainda. Sim, mas preste atenção. Ela é Lightning, então ajuda o seu Lightning Fusion. Ela bloqueia por 3. E ela pitcha 3. Me parece bom? Não parece, não? Você bate com um ataque qualquer, revela isso, faz seu Lightning Fusion, depois pitcha isso, vai fazer alguma outra coisa no turno, ou, enfim, é muito recurso, 3 recursos, então você pode pitchar isso no início do turno, fazer um montão de coisa. Você pode bloquear com isso, porque ela bloqueia 3 eficiente. Cara, é uma carta que eu acho muito boa. Muito boa. Na pior das hipóteses, você pode botar isso aqui no arsenal, usar a habilidade da Lexi. E ter o Go Again. Ela é Lightning. Então, é uma carta que eu acho que é muito boa. Vamos pra amarela. Amarela. 1, bater pra 4. Não apareceu aqui, né? O bagulho ficou doidão. Será que tá zoado? Ah, não. Tá zoado não. Tá funcionando. Uma carta aqui por 1, bate 4. É ruim. Mas dá pra se bater com isso. Não é também trágico. Ela pitcha 2, que ainda é bom. Você ainda consegue usar o arco e bater com um ataque que custa 1. E bloca pra 3. Galera, de novo, faz o seu fuse. Você pode botar ela no seu arsenal, utilizar ela, desencadeia a habilidade da Lexi, bate com ela, vai ter Go Again da habilidade da Lexi e segue seu turno, por exemplo. Então, assim, me parece boa também. Eu rodo amarela também. Então, vamos pra vermelha. Vermelha. Bloqueia 3. Bate 5. Custa 1. Não pitcha, beleza. Mas ela faz o seu Lightning Fusion. Ela bate 5 e custa 1. Você consegue... às vezes a Lex está ativada, você consegue ter o Go Again no primeiro ataque. E no fim da chain você paga uma mana que sobrou e bate 5. É bom. É bom. Tudo mais constante. Se você não precisar bater no fim da chain, não tiver coisa... Ela pode ficar no seu arsenal, começar a sua próxima chain batendo 5. Ela pode defender para 3. E ela pode só fazer o seu Lightning Fusion. Galera, é uma carta que eu acho muito boa nas 3 cores, galera. E eu acho que tem uma galera que subestima um pouco. Eu, no início, subestimei um pouco. E por que ela é tão boa? Porque a gente tem que lembrar que esses heróis com talento, eles bloqueiam muito mal. Muito mal, galera. As cartas de Lightning, em geral, bloqueiam... Normalmente, cada um, Lightning, Ice e Earth... Eles têm uma carta que bloqueia pra 3, tá? Não Elemental. Elemental tem mais, galera. Tô falando carta que é Lightning mesmo, que é Earth e que é Ice. Eles só tem uma carta que bloqueia pra 3. No caso de Lightning, é essa criaturinha aqui que tá na tela. Aqui. Tá aqui, né? Tá aqui. Enfim. Eu acho que a galera subestima um pouco, às vezes, o fato dela bloquear pra 3 e fazer o seu Lightning Fusion, que às vezes já é bom o suficiente. Agora, você tem uma carta que além disso bate 5 por 1, ou uma carta que além disso pitcha 3... Galera, eu acho que as 3 cores dela são boas. Eu acho que a galera subestima um pouco. Tem muita gente que roda, de novo, mas nem sempre roda as 3 cores, ou roda, mas poucos decks rodam e tal. Eu acho que até uma build Lightning Briar dá pra rodar uma vermelha disso aqui, galera. Dá pra rodar uma vermelha disso aqui. Então, pra tornar o Fuse da Lightning Briar mais consistente, agora que foi banido o Ball Lightning e tudo, eu acho uma carta boa. Eu acho que ela, de novo, ela já vê jogo, mas eu acho que poderia estar vendo mais
É uma carta ótima, pra falar a verdade. Eu gosto muito dessa carta. Porque só o fato dela bloquear é eficiente e fazer o meu Lightning Fusion quando eu preciso, eu já olho pra ela na mão e eu falo, cara, eu compro ela, eu já fico tranquilo. Eu falo, começo a comprar minhas cartas. Eu vejo um Raven's Claw, eu falo, beleza, já tenho o meu Fuse, já tenho o meu Block. Se eu precisar, na pior das hipóteses, já tenho como colocar alguma coisa no arsenal pra começar com a habilidade da Lexi no próximo turno. Acho isso aqui muito bom, não tem o que falar. E aí a gente tem o Nature's Path Pilgrimage, galera. A última carta, Nature's Path Pilgrimage. Essa carta aqui é interessante, no mínimo intrigante. Então vamos lá. Seu próximo ataque de Weapon ganha mais 3, e se ele irritar e você não tiver carta no arsenal, você pode revelar a carta topo do seu deck e colocar face down no seu arsenal, galera. É interessante, mas tudo que você telegrafa com esses decks tipo uma Dorintia, uma Kassai, tudo que você telegrafa é mais fácil de você lidar contra você, o adversário. Você lidar com isso. Então, assim, isso aqui telegrafa, porque ele é uma attack action. Então você está telegrafando, olha, eu vou dar mais 3 aqui, mas. E sempre que você usa não attack actions, é muito mais fácil do seu adversário imaginar o que sobrou na sua mão. Entendeu? Bom, ele pode ter isso, ou pode ter isso, nessa circunstância eu bloco assim, nessa circunstância eu bloco assim. É muito mais fácil. Porque já é um deck que, se você pensar, se você usou uma coisa para pitch, usou isso aqui, você ficou, na melhor das hipóteses, aí com 2 cartas na mão, vai 3 com arsenal, se você tiver realmente guardado uma mão de 5 cartas. E mesmo assim, isso se você não tiver usado nenhuma non-attack action antes para dar um go again, alguma coisa do gênero, para, enfim, para sua arma. Então, digamos que você compra um turno com isso e outra non-attack action. Já fica muito esquisito. Isso daqui não dá go again. Então, você tem que usar isso e mais alguma coisa, e aí você telegrafou sua jogada inteira. Então, o fato disso aqui atrapalhar, telegrafar sua jogada, é o que complica. Mas talvez numas builds de Kassai da vida, ou numas builds futuras que fazer um turno com uma carta a mais seja muito forte. Isso aqui, óbvio, é forte, mas sem saber o que vem do topo, às vezes é melhor você usar uma coisa que simplesmente tem algum outro a mais, que dê um buff, só que seja uma reaction, que dê um go again, que dê, entendeu, assim, alguma coisa, que dê um buff maior, ou, enfim, isso aqui custa 1 além de tudo, né, galera? Então você tem que pagar a maninha ainda, pagar um recursinho pra utilizar isso. Então, eu acho que falta o perfect spot pra essa carta, mas ela não é uma carta ruim, não é uma carta que você pega, rasga e fala, coisa horrorosa, nunca vai ver jogo. Então, eu acho que isso aqui é uma carta que tem potencial em algum encaixe no futuro, mas hoje ela não encontrou o perfect spots dela ainda também, tá? Mas a carta definitivamente é interessante. Além de tudo, ela bloqueia para 3, então ela te ajuda nos blocos aí. E com isso a gente fica aqui com o vídeo. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui, só dar um double check. Tem uma carta aqui ainda, tem uma surpresinha final. Uma surpresinha final aqui. Pô, pulei uma carta. E ela é Blink, galera. Blink, como uma instant, você pode ganhar um action point. O mais interessante dela é que ela também dá pitch para 3, além disso. Então ela pode te ajudar a conseguir fazer os seus turnos agressivos quando você precisar de action point para isso, ou ela pode te ajudar com o pitch. Qual que é o problema dela hoje? O problema é que hoje ela é Lightning, ela rodaria em build Lightning, mas as build Lightning normalmente já não tem dificuldade de ter um Go Again, galera. Já tem Go Again com a Alex pra caramba, não só com Voltaire, a habilidade dela. A Briar tem Go Again até amanhã de manhã, com os Environments of Lightning e tudo. Então, normalmente, os decks que rodariam ela, que podem rodar, que são a Briar e a Alex, já tem Go Again pra caramba. Não tem dificuldade de ter Go Again. Então, você não precisa desse Action Point, tá? Quando que isso aqui pode ser relevante? Talvez um deck tipo o Novo Bravo aí pode ser relevante. O Novo Bravo, a gente não sabe como que vai ser a build dele direito, né, cara? Ele tem 3 elementos e pode usar todas as cartas de Guardian ainda, então ele tem uma pool gigante, mas pode ser que seja relevante. Guardian tem mais dificuldade de ter Action Points. Então isso aqui pode ser bom, eventualmente, para uma build do Novo Bravo. Isso aqui pode ser ótimo para o Novo Bravo contra Prisma, por exemplo. Então, no CC eu vejo isso aqui pelo menos rodando contra Prisma, porque aí você consegue
ter um jeito de quebrar 2 auras no turno, alguma coisa do gênero, ou quebrar uma aura e bater ainda. Então, eu consigo enxergar isso aqui no futuro, entrando em outras builds. Hoje vê pouco jogo, mas é uma carta que eu acho que pode ter sinergia com diferentes decks que sejam de Lightning. E eu acho que o único motivo disso aqui, tem 2 motivos na verdade, né? Disso aqui hoje não vê tanto jogo. Um é, ela tá dentro de decks que entraria em decks que tem Go Again com muita facilidade. 2, ela não bloqueia. Então esses são os 2 motivos, mas eu acho que no futuro isso aqui com certeza vai ter alguma build que vai olhar e falar, interessante. Interessante ainda mais por ser uma instant, galera. Se o adversário acha que fechou o turno, você vai fazer um arsenal e vai passar alguma coisa do gênero. Ou imagina, se você tem uma mão, por exemplo, com uma carta e tem 2 recursos floating e tem isso aqui no arsenal, por exemplo. Ou isso aqui, uma carta no arsenal, isso aqui na mão, enfim. Aí seu adversário fala, beleza, o que ele vai fazer, dado que ele não tem action points, é provavelmente usar um pummel, sei lá. E se o deck rodar pummel, óbvio, mas vamos pensar nesse cenário. E aí o cara fala, então eu vou dar um overblock aqui pra não tomar o pummel. E aí você fala, não, eu vou usar um blink, ganhar um action point e usar esses 2 recursos pra te bater com outro ataque pesado. Aí o cara fala, nossa, e agora eu dei um overblock lá por conta do pummel e tomei um blink e vou tomar um outro ataque na lata sem ter o que blocar. Então assim, dá pra você enxergar situações que esse blink faça sentido. Hoje ele não vê muito jogo, mas eu acho que é uma carta que é muito interessante você ter na pool, porque eu acho que vai ter deck que eventualmente um dia vai encaixar isso aqui, tá? Então, galera, com isso eu fecho cartas que poderiam ver mais jogo e estão vendo pouco, galera. Estão vendo pouco jogo e poderiam ver mais jogo. Então, essas são minhas recomendações de cartas que eu acho que vocês deveriam olhar com carinho especial e tentar testar nos baralhos de vocês, tá, galera? Posso ter esquecido de cartas? Com certeza eu esqueci de um monte. Devo ter esquecido de uma leva de coisa, mas faz parte, né, galera? Eu fiz um brainstorm aqui, pensei no que dá pra pensar e coloquei o que dá pra colocar. Infelizmente, se faltou uma cartinha que você olha com muito carinho e que acha que o pessoal deveria olhar mais pra ela, joga nos comentários aí. Deixa nos comentários, por favor, até porque eu quero saber também. Eu quero saber o que eu esqueci de colocar aqui no vídeo. O vídeo já ficou gigantesco, eu achei que ia ser um vídeo de meia hora, foi um vídeo de 50 minutos. Então me desculpe por estar alugando esse tempo todo da vida de vocês, mas não esquece de deixar o like independente disso, tá, galera? Um abraço e até a próxima. Valeu!